Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Com essa entrevista, estamos iniciando a temporada 2024 do Frente a Frente, com um dos maiores nomes de Alagoas, o melhor do Brasil no ambiente científico e cultural. Estou falando com muita honra do professor José Geraldo Marques, professor, doutor, pesquisador e cientista, portador de um largo currículo, ao qual destaco alguns. Ele é mestre em zoologia pela USP, doutor em ecologia pela Unicamp, pós-doutor em meio ambiente com distinção e louvor também pela Unicamp, doutor honoris causa pela UNEAL, professor aposentado de ecologia e zoologia da UFAL, professor titular pleno aposentado de ecologia e zoologia da UFRS, de Feira de Santana, na Bahia, professor visitante ou convidado da Unicamp, da Universidade também de Évora, em Portugal, e da UNAM, no México. É consultor convidado pela Universidade de Teherã, no Irã, vice-presidente de seção na Universidade Hebraica de Israel, professor homenageado em Cuba, premiado pelo CNPq e pelo Ministério da Cultura pelo conjunto da sua obra, membro da Academia Alagoana de Letras, da Academia Alagoana de Educação e da Academia Alagoana de Medicina Veterinária. É autor de livros e artigos com publicação em níveis nacional e internacional. Portanto, seja bem-vindo, professor José Geraldo Marques, ao Frente a Frente, que nós estamos iniciando agora. Saiba que é uma honra, repito, tê-lo aqui no programa. Obrigado, Gorete. Esse bem-vindo me faz muito bem, porque eu sempre tinha um sentimento de que seria convidado um dia para ser entrevistado no seu programa. Eu adoro o modo de você fazer entrevista. Obrigada, E professor. tinha a maior vontade de pedir a você para ser entrevistado. Mas como eu nunca pedi na minha vida para ser entrevistado, nem imprensa, nem nada, tá? Digo, não, vai acontecer. Lamento não ter ocorrido antes, professor. Como eu disse, é uma É o honra. destino, tá? O universo tem as suas linhas, os seus entrecruzamentos. Então, eu me sinto muito, eu não sei dizer se alegre, feliz, é tudo isso de estar tendo essa oportunidade com você agora. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui conosco. Professor, comecemos a nossa conversa, o nosso bate-papo, com as questões relacionadas à Braskem. Hoje, Braskem, no passado, Saugema. É importante salientar que, naquela época, quando da autorização para a instalação da indústria, né, lá no Trapiche, o senhor era secretário executivo de Meio Ambiente e foi contrário à instalação da Saugema. Sim. Por quê? Pouca gente sabe disso na atualidade, né? É verdade. E de uma forma, o senhor disse não de uma forma inusitada. Tá. Como dizia o senador Teotônio Vilela, tem uma frase lapidar, os nossos ventos sempre nascem longe. Não é? E eu acho que temos um dever histórico de contar a história para as futuras gerações. Eu sigo a linha de Burkes, de microhistória, de que uma das funções principais da história é manter as pessoas lembradas do que elas gostariam de esquecer. Então, hoje eu consigo contar a história, que é uma história que foi para mim muito sofrida, terrivelmente sofrida. Eu digo que eu entrei no governo para cuidar das coisas do meio ambiente em Alagoas, entrei de cabeça e quase saí sem ela, porque até ameaças de morte passaram a fazer parte do meu cotidiano. Mas nossos ventos sempre nascem longe. Então, se eu for cavocar, vou encontrar muita coisa que quase ninguém sabe, não é?
Olha, em 1972, o Brasil foi representado por embaixador na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo. Foi um vexame. Então Tá? é histórico, né? Foi um vexame, porque no caminho até o aeroporto tinha inclusive placas dizendo: tragam a sua poluição para o Brasil. Nós queremos. Tá? Então, isso foi uma grande vergonha que repercutiu com muita força em cima do general Médici, na época. E então, com muita pressão internacional, ele se dá conta, de repente, que nós estamos ridículos perante o mundo, porque o Brasil não tem nenhum órgão que cuide de meio ambiente. Imagine tendo um estado como o do Amazonas com a Amazônia. Sim, mas o discurso que foi levado do Brasil foi que a culpa de poluição do Brasil era dessas pessoas pobres que não tinham educação, que sujavam os rios. Foi isso que foi levado. Se tocou em Amazonas, não. Tá? Inclusive, quando houve o congresso em Nairobi, na África, o meu orientador de ciência na época era o professor Vasconcelos Sobrinho, foi representar o Brasil. Ele me disse que recebeu uma instrução de que ele pudesse tocar nos assuntos de meio ambiente daqui do Brasil, mas não tocasse na Amazônia. Ele saiu daqui com essa ordem. Na época não era recomendação, era ordem. Não é? Então, Médici resolveu criar um órgão de meio ambiente no Brasil, mas não podia criar um ministério. Havia sérios empecilhos. Ele criou uma Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, né, que termina no que é hoje o ICMBio e IBAMA. E começa a pressionar os governadores para que eles também criem um órgão de meio ambiente. Tá? Não, mas não tem condições, não tem condições. Não, então cria as condições. Então foi nesse contexto que Divaldo Suruagi estava montando a sua nova equipe e então me convidou para responder por um órgão que já estava criado e publicado no Diário Oficial e ninguém nunca tinha ligado, que era a Secretaria Executiva de Controle da Poluição. Traduzindo hoje, seria uma Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente. E aí me convidou. Não é? Com meu entusiasmo de juventude e meu entusiasmo de paixão pela ecologia que eu tenho até hoje, aceitei. Mas surgiu um problema. Golbery, o general Golbery, é quem dava o aval para o governador, quem é que ele montava. O governador era um marionete. E Golbery vetou meu nome. Vetou meu nome e vetou o do professor José de Mello. Não era de se estranhar, porque são concepções muito distintas, né? Mas na época o professor José de Mello tinha participado do movimento estudantil no Recife. Mas em 64 ele tinha aderido à Revolução. Não é? Eu tinha militado fortemente no movimento estudantil e continuei na linha que eu sigo até hoje. Né? Então, o Golbery vetou. Suruagi, que era um grande hábil politicamente, resolveu me manter. Né? Numa estratégia, assim, no jogo que eu entendo hoje, que na realidade era para satisfazer o meu pai, que era Adeildo Nepomuceno Marques,
que era o líder do sertão e que seguramente era um possível governador de Alagoas no futuro. Então, Divaldo conversou com meu pai, foi meu pai que mandou dizer, olha, Divaldo quer falar com você. Eu vim falar com Divaldo aqui, nesse prédio da Assembleia. Então, ele me colocou a situação que tinha que criar um órgão de meio ambiente, mas não podia criar uma secretaria, havia vários empecilhos e ainda tinha o veto do general Golbery. Mas ele era um artista, não é? E ele conseguiu. Driblar então, essa dificuldade. Conseguiu. Você quer, só que eu vou lhe dar duas notícias. Primeiro, eu não posso lhe nomear, porque o general Golbery vetou. Segundo, eu não posso lhe pagar. E aí, professor? E aí, olha, eu disse, não tem problema não. Tá? Na época eu contava com 2 bolsas de pesquisa científica. Uhum. Eu contava com uma bolsa da CAPES e uma bolsa do CNPq. E essas bolsas, elas davam muito bem para que eu pudesse me sustentar. Digo, não, se é isso, não tem problema. O espírito colaborativo falou mais alto, não é, professor? Sim. Não, eu tinha consciência do que acontecia com o meio ambiente em Alagoas. Mas como se deu a sua saída dessa situação? Bom, como é que se deu a saída? A entrada foi por aí, tá? Só que quando eu entrei, eu não sabia nem o que é que eu ia fazer. Recebi de presente, tá? O projeto do complexo cloroquímico de Alagoas, da Salgema, o complexo da Salgema, para analisar. Quando eu peguei aquilo, então é impossível. Eu conversei com o governador, né? Olha, isso não pode acontecer. É puro nonsense, não é? Porque uma indústria de cloro-soda, por definição, é perigosa. Todo mundo sabe disso. E ela está sendo implantada numa ponta de restinga, que qualquer leigo na área sabe que é uma área frágil. Em frente ao mar, que tem mudança da linha de costa. E corrosão também, né? Sim. Em cima de uma restinga frágil. E atravessando, antes de chegar, um campo de dunas belíssimo. Era o que se chamava de paraíso ecológico na época. Digo, isso tudo vai ser destruído. Então, não pode ser aqui. Mas, como eu falava, o senador Teotônio Vilela dizia que nossos ventos sempre nascem longe. A Union Carbide americana queria, porque queria o ouro para ela. O presidente Castelo Branco não concedeu para ela, concedeu para o Valdo Luz. E aí tem uns imbróglios, digamos assim. Porque logo o BNDES entrou com capital pesado, o Valdo Luz saiu, e aí a DuPont, a empresa DuPont, mas é a DuPont de Nemours, nos Estados Unidos. Aí ela entrou, disse, não, é meu. Esse pedaço é meu. E então a DuPont ganhou de graça esse grande recurso mineral que Alagoas tem, que foi descoberto por acaso. Nós estamos em cima de um grande manto a 1000 metros de profundidade de cloreto de sódio, que é o salgema, cloreto de sódio de cozinha. Tem alguns contaminantezinhos, mas é o cloreto de sódio, não é? Então a DuPont diz, esse pedaço é meu. E aí o presidente da DuPont, um membro da presidência, veio a Maceió
para dizer que era dele. Tá? Divaldo Suruagi convidou Beroaldo Maia Gomes, que era um homem íntegro, inteligente e tudo, para fazer as negociações entre a DIPOM e o governo do Estado. E Beroaldo chegou a perguntar se não era perigoso. Ele garantiu que de maneira nenhuma não havia perigo nenhum. No estado de Alagoas, nós não tínhamos ninguém com expertise em nada relacionado com isso. Tá? Eu estava em pleno mestrado de ecologia e tinha feito o primeiro curso de engenharia ambiental que houve no Brasil, que foi na FEEMA. Então, eu estava bem alfabetizado para poder entrar e para poder conversar. Professor, eu vou aproveitar a sua pausa para chamar o nosso intervalo. Estou sendo chamada aqui para pedir o nosso intervalo. Em um minuto, a gente está de volta. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe, entre outros títulos, o professor, doutor em Ecologia e pós-doutor em Meio Ambiente, José Geraldo Marques. Ele nos traz aqui, à luz do que acontece com a Braskem, como a Salgema foi instalada, em que condições ela foi instalada aqui em Alagoas. Professor, em relação à instalação, o senhor estava falando da participação do professor Beroaldo Maia Gomes. Gostaria que o senhor desse continuidade. Olha, ele chegou a sugerir outro local, né? Porque ele estava convencido com meus argumentos de que não poderia ser naquele local. Mas a empresa DIPOM disse ou aqui ou em lugar nenhum. Nós queremos aqui. Tá? Ela tinha os motivos para querer ali. Né? Ganhou tudo de graça. Ganhou isenção fiscal, até usou e abusou e começou a escavar as minas sem pedir nenhuma autorização. Então, quando dizem que eu neguei autorização, não neguei porque nunca chegou na minha mesa nenhuma autorização. Eles estão ali clandestinamente até hoje. Tá? Única autorização que eles têm foi dada pelo presidente Médici, autorização de lavra, mas não tem autorização de implantação nem de funcionamento. Porque eu comecei a falar, inclusive pela imprensa, olha, tem que ter a permissão para cavar essas minas. E quem deve dar essa permissão é o órgão de meio ambiente. E fique muito claro, deixei isso muito claro para governo, para imprensa, para tudo. E se vier para a minha mesa, já sabem, eu não autorizo. Então, a partir daí, começou o meu retiro. Houve uma reunião, não foi em Palácio? Houve uma reunião em Palácio? Houve, já no fim. A partir daí, eu comecei a sofrer pressões de toda ordem, um verdadeiro assassinato moral, sofri coisas terríveis, inclusive ameaças de morte, não é? Mas me mantendo. Eu não, se vier para mim, eu não autorizo. Aí houve sim, eu entrei em 74
Isso agora é 78, é quando eu vou sair. Eu aguentei de 74 a 78. Mas aí eu tive uma notícia que tinha havido uma reunião no Palácio que era para me defenestrar. Então, quando eu soube que tinha havido, e houve mesmo, já tinham me caluniado, difamado, feito assassinato moral. Então, olha, houve, eles não vão me defenestrar, não. Eu vou na frente. Então, só fiz, eu não fui nomeado, tá? Não posso ser exonerado. Então, só fiz um bilhete na minha sala, dizendo que a partir daquele momento eu não respondia por mais nada do meio ambiente no estado de Alagoas. E mandei entregar ao governador. Eu já tinha alertado, não pode, inclusive, começar a cavocar essas minas. Então não foi surpresa para o senhor hoje ver essa situação? Eu dei uma entrevista que virou a primeira página de jornal, eu dizendo: vão acontecer subsidências em Maceió. Eu disse isso no plural, inclusive. Era óbvio. Você pegava o projeto e você via que ia acontecer, não é? Então, nesse sentido, professor, o senhor tem um livro que está esgotada a edição. Essa edição esgotou. Essa edição, Rasgando a Cortina de Silêncios, o lado B da exploração do sal-gema de Maceió, que é esse aqui. O que o senhor, digamos assim, a contribuição que se dá nessa primeiro questão? Capítulo desse livro é onde eu conto realmente essa micro-história da mistura da minha história pessoal com a minha história de Alagoas. Tá? Vai ser lançado agora a segunda edição, aqui e em Brasília, e eu acrescentei um novo capítulo. Então eu conto aí tudo o que aconteceu, não é? Comigo, o que se passou, o que se me caluniou, o que se me ameaçou de morte, tudo. Enfim, eu trato dessa mistura histórica. Bem, sobre o alcance do dano, do prejuízo ao que a gente vê naquela região toda do Pinheiro, agora já expandindo a prédios que até então não estavam dentro da área, não é? Que causa, digamos assim, a indefinição se está propensa ao terreno ou não. Eu pergunto sobre essas minas, sobre os danos ambientais à lagoa, enfim, toda a área afetada. Qual é a sua opinião? Olhe, eu usei como dístico para o meu trabalho novo Dostoiévski. O que foi feito está feito. Então, tem muita coisa que não adianta dizer que vai mitigar, que vai... Porque são irreversíveis. Tá? Nos próximos 10 anos, ouçam o que eu estou registrando aqui agora. Alagoas, Maceió, vai ter que conviver com riscos. Tá? Vão continuar... Esses riscos seriam só na área que hoje nós temos conhecimento, Mas, é uma questão mais ampla? Olha, a área que nós temos é uma área imensa. Você pega a Lagoa Mundaú e a sua margem, quase toda, não é? E a chamada área de risco é uma área dançante. Ela é dançante desde o início. Minha rua mesmo, eu perdi minha casa, perdi minha biblioteca, meus arquivos foram destruídos à marretada, agora, não é? E daqui para frente nós vamos continuar convivendo. Se atinge Tá? a degradação de manguezais, a questão dos peixes? Olha,
a grande vítima de tudo isso são os manguezais. Se acabarem com os manguezais, acaba-se Lagoa Mundaú, pesca, coleta, recursos e tudo. Não é? Tem uma diferença entre manguezal e mangue. Manguezal é o estuário. Mangue são as plantas que compõem o manguezal. O manguezal. Mas o que sustenta tudo é o manguezal. Nada ali é retilíneo. Como o senhor, isso no espaço de 10 anos, qual seria a providência para diminuir os impactos dessa tragédia? Olha, como disse Dostoiévski, o que foi feito está feito. Dizer que vai reparar, que vai é puro engodo, tá? Minimizar, não tem o que minimizar. Nos próximos 10 anos, Maceió vai continuar tendo tremores, vai continuar tendo rachaduras, vai continuar tendo rachaduras nas casas e nas ruas, não é? Então, A desapropriação, como o senhor vê esse processo que a Braskem encaminhou? olhe, quem quiser, interprete como metafórico ou não, mas ela não me indenizou, não, ela roubou minha casa. Não é? Ela criou o problema, estabeleceu o valor da desapropriação, da venda do imóvel. É uma coisa que, gente, isso não existe, tá? Não, a gente sentou, não é? E diz assim, olha, a situação da sua casa é essa, ela está numa área de risco, tá? Então, nós temos para oferecer como compensação tanto. O senhor quer ou não? Olhe, é tão bem feito, tão cínico, tá? Se o senhor não quiser, não tem problema. É voluntário, o senhor vai assinar um documento voluntariamente. Mas nós oferecemos isso e não negociamos, tá? Então, o nosso advogado que estava conosco, eu pedi um espaço para decidir com minha família. Ele disse, olha, aceitem, porque se vocês não aceitarem, vai levar 10 anos na justiça, no mínimo, para poder ter alguma definição. Então, aceitem. Então, nós aceitamos. Então, eu digo, olha, é um roubo disfarçado. Isso não é? Professor, eu vou deixar uma pergunta aqui para a resposta no próximo bloco. É sobre o negacionismo, né, que existe dos problemas, muitas vezes, do que estão colocados aí com essa tragédia da Braskem. E a Braskem continua anunciando, por outro lado, que não é isso que está acontecendo, né? Como resolver essa situação? Com vergonha, criando vergonha. No próximo bloco. Para reduzir. Uhum. Tá. É só um minuto. Já, já.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o ecologista, ambientalista, biólogo José Geraldo Marques. Professor, nós finalizamos o bloco anterior questionando o papel da Braskem nessa tragédia. Como ela tem se apropriado até dos meios de comunicação para informar o que está sendo feito e a ciência diz o contrário. Como resolver essa situação? É assim no mundo inteiro. Essas empresas criminosas, elas agem assim no mundo inteiro. Ela, em Alagoas, ela não se transformou em ré, ela não é ré pela justiça em Alagoas. Ela é uma empresa boazinha que está fazendo esse benefício a Maceió. Isso é o que existe. Agora se apropriou, porque o nosso documento é assim, o que a gente assina. A gente vendeu a eles a minha casa, tudo o que nós tínhamos, não é? Então, ela é, como essas grandes empresas, uma grande especialista no que a gente chama de greenwashing. São técnicas, isso são técnicas definidas, não é lavagem verde que se faz, não é? E nesse contexto, o que dizer de um novo termo que surgiu na ciência contemporânea, titulado antropoceno? Podemos entender também essa tragédia dentro desse contexto? Sim, essa tragédia ela está dentro do antropoceno. O antropoceno é uma época geológica que os geólogos estão tentando definir geologicamente, não é? É a época em que uma espécie só, que é a espécie humana, está sendo a causa de mudanças geológicas em um planeta inteiro. Gravíssimas, gravíssimas, né? Gravíssimas. Negativas. Ela faz parte dessa orquestra, sem dúvida nenhuma. Agora, não indenizou, porque não há indenização legal no documento, né? Há uma apropriação. Tanto que o que eu digo, olha, gente, não adianta ficar, entendeu? Olha, tem que, todo esse terreno que ela é dona de Maceió, é decretar de imediato como área non edificandi, tornar de utilidade pública e decretar como área non edificandi. Gente, isso se pode fazer em nível local, não precisa nem ir para Roterdã, porque ela está sendo julgada hoje. Está sendo julgada num tribunal na Holanda e nós vamos ganhar. Tudo indica. Professor, poderia-se sugerir a transferência do local inadequado da indústria? Olhe, eu cheguei no ponto da radicalização. Tentamos esses anos todos, inclusive chegarmos a um ponto de comum acordo. Ela não quis. Se ela quisesse, não tinha feito o que ela fez. É porque há toda uma estrutura. Então, eu cheguei no ponto... Eu atualmente estou aqui com você em 2 pontos novos na minha trajetória. Uma é essa. A cidade de Maceió e a planta da Braskem ali são incompatíveis. Sob todos os aspectos, né? A CPI, que já foi instalada, inclusive, está dando uma ideia de que vai ter reconciliações. Não, eu, pessoalmente, minha opinião pessoal, e posso justificar por quê, só que não temos tempo. São incompatíveis. Mas um dos diretores da Salgema disse a mim aqui publicamente,
numa reunião da universidade, se olha, Zé Geraldo, é mais fácil mudar Maceió do que mudar a algema do lugar, não é? Então, é isso o que fizeram. E estou num estado novo, porque eu sou uma pessoa muito empática, tá? Eu sofro com as dores das pessoas que estão sofrendo, Gorete. Este sofrimento, professor, porque estamos no decorrer do último bloco do programa, eu perguntaria, isso entra na sua produção, na poesia? Claro que entra, claro que entra. Às vezes não tão explicitamente, mas eu tenho uma série de poesias sobre a Braskem. Mas hoje, agora, no Carnaval, Sim. eu estou numa fase nova, tá? Aqui, com você. Uma fase de super empatia, de muito sofrimento. Porque quando a gente vê o que aconteceu com a escola de samba, gente, não é hora de sambar, não. Está entendendo? Não é que eu seja contra, não. É lindo. Os pedaços que eu consegui ver são lindos. Mas, ao mesmo tempo, eu estava enfrentando um problema que a Salgema a Braskem não assume, que a Defesa Civil não assume e que eu chorei, que é um problema que não estava previsto, porque muitas das coisas que vão acontecer não estão nem previstas ainda, mas irão. Com a Xanda Jaqueira, Sim. eu cheguei a chorar, tá? Uma senhora, à noite, a água entrando dentro de casa e ela tentando brigar com a água. E a Defesa Civil já tinha ido lá e dito a ela que a Braskem não tinha nada a ver com aquilo, que a casa dela estava condenada e que ela procurasse um destino. Que destino essa mulher vai procurar agora à noite? Ela vai dormir na rua, porque foi o que aconteceu. Isso eu tenho prova de satélite. Quando aconteceu agora o problema da mina 18, tá? E que vem de antes, o terreno embaixo está baixando muito. Terreno baixando significa água subindo. Então, a Xanda Jaqueira não está incluída em nenhum programa de compensação. E está vulnerável. Não, as pessoas não têm condições de ficar. Não têm condições. Olha, você tem indo para o samba que está se dançando nos arredores da pobreza, que é uma apartheid, né? Na parte pobre da cidade, é uma coisa muito triste. Porque, por exemplo, tem um depoimento recente. Pessoas que estão dormindo, tomando Rivotril e botando a cama na porta de casa, esperando o que pode acontecer. Tá. Querem uma sugestão, Braskem? Vou dar. Tem tanto cinismo, me ofereceram um psicólogo. A minha mulher ofereceram um psicólogo à minha esposa. Tá? Gente, quem precisa de psicólogo são vocês, que são psicopatas. Nós sabemos que nas direções das grandes empresas tem psicopatas. E vocês têm psicopatas aí. É quem precisa se tratar. Agora, querem uma sugestão? Já que são empresas tão boazinha, que estão fazendo tanto bem à cidade de Maceió, a população pobre, olha, é irônico o que eu vou dizer, mas vou dar duas sugestões. Primeiro, distribuam Rivotril, tá? Façam uma campanha de distribuição de Rivotril. Sabe o que é que chegaram para dizer para uma senhora dessas que está dormindo fora? Olha, nós vamos mandar um assistente social. Para? Não é só o que pode acontecer, porque a senhora não vai ter direito a nada, não é? Então, essa é uma sugestão, não é? Não sei se você se lembra daquele samba
Favela Amarela. Fez muito sucesso, porque era um plano de revitalização de favela do Rio de Janeiro para pintar Sim. a favela. Né? A letra cabe muito bem agora, né? Porque era Favela Amarela, ironia da vida. Pintem a favela, façam aquarela da miséria colorida. Esse desfile foi exatamente isso. Foi a miséria colorida desfilando. Foi feio? Não, não foi. Mas foi hora? Não, não foi. Nós estamos vivendo uma hora muito triste A história. aqui em Maceió. Não é? Então, outra sugestão que eu dou também, meio ironicamente, mas vocês querem sugestão em nível local, Braskem boazinha, vocês não fazem tanto acordo, façam um agora. Peguem toda essa área devastada, como se tivesse sido bombardeada, porque a visão de satélite, a visão de drone, é de bomba, não tem diferença da Palestina, não tem diferença da Ucrânia, tá? Então vamos fazer o seguinte, vocês colocam como atração turística uma visita ao caos. Aí vocês fazem como fizeram na Alemanha, em Auschwitz, tá? Botam a orquestra na frente, vendem ingresso porque ainda lucra e tenham coragem de mostrar, de chamar o que está acontecendo em Maceió atualmente, é isso que está acontecendo. Pois bem, professor, é um quadro, digamos, dantesco, não é? E eu pergunto, a comunidade científica local não pode se resumir a um grito isolado. Como conduzir essa questão? Com a comunidade científica local. Sim. Olha, da comunidade científica local, o grupo que está realmente sendo financiado pela Braskem para poder fazer o levantamento da qualidade de água da lagoa é a UFAL. Fora disso, nós não temos ninguém da área científica local, a não ser a ABEL, não é, que faz voluntariamente, não é, que esteja sendo envolvido. A participação de profissionais. Não tem. E aparecendo fatos novos, Gorete, jacaré na Lagoa Mundaú. Eu trabalho na Lagoa Mundaú há 30 anos. O que isso significa na prática? O que isso significa? O que significa que tem jacaré agora na Lagoa Mundaú. Eu sempre soube que jacaré de papo amarelo tem nos manguezais. Mas faltando espaço para eles, eles procuram outros, entendeu? Então nós temos fotografias agora, não é, de jacarés na Lagoa Mundaú. Faz parte da fauna da Lagoa Mundaú. É como se fosse uma explosão de jacarés que ninguém esperava. Eu entrar, como eu entrei esses 30 anos na Lagoa Mundaú com jacaré, entro não. E as catadeiras, e os caranguejeiros, e isso tudo, não é? As garças estão loucas. Alvoroçadas. Alvoroçadas. Porque ali é o dormitório das garças brancas. Alterou radicalmente. Elas estão loucas. Nós temos fotos, não é? Temos filme feito diariamente, não é? As garças brancas, lindíssimas, elas estão enlouquecidas, porque afundou o manguezal. Olha, dá dó quando você vê as plantas do manguezal totalmente desfolhadas nas vizinhanças do órgão do meio ambiente. Elas perderam ninhal, elas perderam dormitório. Elas têm peixe ainda para alimentação? Tem. É uma área de forrageio.
Mas o resto nós não sabemos ainda. Professor, eu lamento informar, diante de tantos assuntos que teríamos a abordar, mas este sobre a Braskem, é que é uma atenção especial diante da gravidade que ele representa, no contexto geral do estado e da cidade de Maceió. Eu agradeço aqui a sua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, momentaneamente, porque podemos tratar de outras questões dessa e de outras questões em outro momento. Eu agradeço imensamente a sua participação. Eu também, aqui Glória, no até você, programa. porque você viu, parece que eu fui tomado por alguma coisa, porque você me chamou para uma entrevista e eu fiz comício aqui e não esgotei não, estou pronto para fazer comício onde for necessário fazer. Eu trabalho com provas, tá? Provas científicas. Ninguém pode negar. Então, muito obrigado. Sua avaliação é incontestável, professor. Parte desse princípio. Então, o senhor tem todo o direito de fazer o comício. Obrigada mais uma vez e até um próximo encontro nosso. Obrigado a você. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.